Olá, o Câmara Notícias começa agora, com um resumo dos principais acontecimentos dos últimos dias em Bagé. Reportagem especial mostra o trabalho desenvolvido com os bebês prematuros em Bagé. Você já ouviu falar sobre prematuridade? Todo o bebê que, por algum motivo, precisa nascer antes das 37 semanas de gestação, pesando abaixo de 2 quilos, é considerado prematuro. Para falar sobre o assunto, o mês de novembro é considerado o mês internacional de sensibilização para a prematuridade. E o objetivo é alertar sobre o crescente número de partos prematuros e como preveni-los, e informar sobre as consequências do nascimento antecipado para o bebê, para a família e para a sociedade. O dia 17 de novembro é o Dia Mundial da Prematuridade e o mês é chamado Novembro Roxo. A UTI Neonatal da Santa Casa de Caridade de Bagé conta com uma equipe multidisciplinar e é referência no tratamento de bebês prematuros. Mundialmente, a incidência é em torno de 10%, a menos em alguns países bem mais desenvolvidos, a incidência é até mais baixa. E em países menos desenvolvidos a incidência é mais alta e no Brasil como um todo se reporta mais em torno de 12,5% e normalmente as regiões mais pobres acaba ficando uma incidência mais alta. E a nossa metade sul aqui a incidência é mais alta. As crianças de baixo peso também nós temos uma incidência mais alta. Nem todas as crianças de baixo peso é abaixo de 2,5%. Nem todas são prematuras, mas a grande maioria é. E o que me preocupa bastante é a incidência dos muito baixo peso, que são abaixo de 1,5 kg, que a incidência aqui na nossa região é em torno de 2%. O ideal seria bem menos, 1 ou até menos que isso. E esses sim, abaixo de 1,5 kg com certeza são prematuros, em torno de 30 semanas, às vezes até menos. E um dos grandes fatores que está relacionado a isso, e esse é o objetivo do mês de novembro, chamar atenção sobre a prematuridade, é trabalhar a prevenção, porque se nós trabalharmos a prevenção e esses bebês nascerem o quanto menos prematuro possível, porque alguns acaba sendo inevitável nascer prematuros, mas quanto melhor a idade gestacional mais alta, vai se ganhando em termos de sobrevida, porque a prematuridade é um fator importante para a mortalidade infantil. A grande maioria da nossa mortalidade infantil está relacionada com os prematuros. E o impacto maior e mais importante na prevenção é um pré-natal. Um pré-natal bem adequado ajuda e favorece bastante a que se detecte doenças precoces da gestação, que se possa trabalhar bem e que evite que nasça prematuro ou não tão prematuro. Esse é um fator importante. Uma incidência alta de adolescentes também. A adolescência favorece muito a prematuridade, mas também se sabe que se faz um pré-natal com bastante cuidado, se considera as adolescentes uma gravidez de risco, também impacta na diminuição da prematuridade. Também no nosso mundo moderno, as mães também estão acabando, muitas mães, está o fator ao contrário, né? Eu estou falando dos adolescentes, mas também nós temos as mães que ganham filho mais tarde. Então, são as mães acima de 38, 39, 40 anos, às vezes, e isso também é, às vezes, um fator de risco que esse pré-natal tem que ter um olhar bem mais adequado, porque pode ter algumas doenças que favoreçam a prematuridade. Então, trabalhando nesse sentido, a gente consegue impactar na diminuição dessa incidência. A UTI neonatal, que são os bebês abaixo
de 30 dias. Nós temos 10 leitos e habitualmente esses 10 leitos estão quase lotados. É difícil ter vaga, né, porque nós temos a gente atende a região inteira, então acaba tendo uma rotatividade muito grande. E além disso, quando os bebês prematuros, eles são muito prematuros, muito pequenos, eles permanecem bastante tempo na UTI. E então, tem bebês que nascem com um peso abaixo de 1 quilo que permanecem praticamente 3 meses aqui. Então, uma ocupação de leito bem prolongada, um tempo bem prolongado. Então, a gente normalmente está com a UTI sempre lotada, rodiziando. Assim que libera uma vaga, já tem outro para entrar. O Brasil é o 10º no ranking mundial da prematuridade. Na nossa região, 11,5% das crianças que nascem são prematuras. Quando nasce uma criança com menos de 37 semanas gestacionais e abaixo de 2 quilos, ela não vai para os braços da mãe, ela vem para a UTI neonatal. A Kathleen tem 19 anos e desde o dia 6 de novembro vive a montanha-russa de emoções que é ser mãe de UTI, pois o filho, Luiz Felipe, nasceu antes do tempo e com menos de 2 quilos. Minha gestação foi sempre muito complicada. Eu sempre tive perda de líquido e dor, assim, bastante. Aí agora, com 32 semanas e 4 dias, eu acabei ficando com muito pouco líquido e aí tiveram que tirar o meu bebê antes do tempo. Aí tá, ele nasceu bem, graças a Deus, nasceu com os pulmãozinhos bom, só o peso. O peso, sim, aí ele nasceu abaixo do peso, aí fica, né? Com quantos quilos ele nasceu? Ele nasceu com 1,935 kg. Mas aí depois que nasce, ele perde, né? Aí então agora ele tá com 645. Aí é uma batalha a cada dia, né? Tu vem, tu fica, mas logo pra levar pra casa. A dor, então, que tu tem de chegar em casa e deixar ele. É a pior coisa que tem, tu receber a alta e ele não. Ele teve que ficar. Agora com Mamãe Canguru é um alívio que eu posso passar o dia inteiro com ele. A gente dá uma respirada, porque tu chegar em casa e vir de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas ver ele é complicado. Cada dia é uma batalha. Cada dia que tu tá aqui é uma batalha. Tu chega aqui, tu não sabe se ele ganhou peso, se ele perdeu. O tema da campanha em 2019 é Prematuro, cuidado integral para uma vida saudável. Para chamar a atenção, a UTI foi enfeitada com a cor roxa e os prematuros que estão internados ganharam um body com uma mensagem de incentivo para que cheguem logo aos 2 quilos, que é o peso ideal, aliado a boas condições de saúde para poder receber alta da UTI. A prematuridade é tudo prematuro. E assim como todos os órgãos são prematuros, o cérebro é prematuro. Então a nossa luta principal é, além da sobrevida, uma qualidade de sobrevida. Nascer pequeno, mas sobreviver, mas ficar bem, estar neurologicamente bem e sobre todos os outros pontos de vista. A UTI neonatal conta com a ajuda da comunidade e do poder público para poder manter um bom atendimento a todos os bebês que precisam passar um tempo lá. Itens de higiene, tecidos para confecção de lençóis, fraldas tamanho prematuro e RN e até mesmo leite materno, que é o principal e fundamental alimento dos pequenos que nascem antes do tempo, são doações bem-vindas para auxiliar no trabalho da UTI. Nós trabalhamos realmente bastante com leite materno, a gente tem o banco de leite e isso é um impacto muito grande na saúde dos bebês prematuros. O leite materno é tão importante para o bebê a termo, e com o bebê prematuro é muito mais. Ele, na realidade, o leite materno para o prematuro, além de ser um fator nutricional de grande importância, ele também tem grande importância para a defesa da imunidade desses bebês. É como se fosse, entre aspas, um medicamento. Porque nós estamos dando o suporte imunológico que o bebê não nasceu por ser prematuro através do leite materno. Então, as mães que têm leite excedente, é de extrema importância que, se pudesse, se dirigir ao nosso banco de leite, fazer a doação de leite, isso é de grande ajuda para os nossos bebês aqui. A UTI neonatal aqui, por ser
um hospital público e que é de conhecimento de todos, que a gente sempre vive com bastante dificuldade. A nossa luta é diária e em termos de busca de recursos para nos manter com equipamentos adequados e oferecer qualidade de atendimento da maneira mais adequada possível. Então, em termos de equipamentos que são extremamente caros, a gente está sempre na luta pedindo para deputados federais, para o poder público, para que nos fazer projetos. Às vezes, algumas instituições fazem projetos para a gente poder conseguir adquirir aparelhos de ventilação, berços, incubadoras, etc. Em relação à comunidade como um todo, o que pode nos ajudar especificamente, além das mães que podem doar leite materno, são fraldas, porque a gente precisa bastante. As mães que têm melhor poder aquisitivo, que os bebês são internados aqui, elas trazem fralda. Nós temos bastante mães que não têm condições, então é a própria instituição que tem que prover. E então a gente conta bastante com a ajuda da comunidade na doação. E sempre a gente lembra que as fraldas têm que ser tamanho para prematuro ou recém-nascido, porque eles são muito pequenos. E também o que a gente também precisa bastante é lençóis, tecido na realidade, né? Porque para fazer lençóis, porque há um gasto muito grande em relação a eles, porque eles são todos esterilizados, eles passam pela autoclave, que é pela lavagem, que é a 60 graus, então eles têm uma duração curta, né? E isso, então, tem que ter uma reposição contínua e a comunidade nos ajuda bastante nisso, a gente agradece. Como a gente tem aqui dentro do hospital as costureiras, que a Santa Casa tem um serviço para fazer isso, para fazer os aventais, para fazer esses lençóis, a gente pede a doação do tecido, né? Ou então a pessoa vem, a gente refere onde vai comprar para ter um padrão, né? E daí a gente compra, porque o tecido tem que ser um pouquinho mais resistente. Quando, enfim, os bebês prematuros atingem 2 quilos ou mais e têm condições de ir para casa, normalmente demandam cuidados especiais e o tempo de desenvolvimento deles pode ser diferente das outras crianças. Impossível falar em crescimento e desenvolvimento do prematuro sem falar nos termos idade cronológica e idade corrigida. A idade cronológica é a idade real que o bebê tem, o tempo de vida dele depois do nascimento. A idade corrigida é a idade ajustada ao grau de prematuridade, é a idade que o bebê teria se tivesse nascido de 40 semanas. O bebê, quando nasce prematuro, vamos supor que a idade normal, a termo, é a partir de 37, mas especialmente 38 semanas. Entre 38 e 40 semanas. Então, se o bebê nasce com 30 semanas, nós vamos contando as semanas até chegar a 40, para depois começar a contar como se fosse, naquela época, tivesse nascido. Por que essa importância? Por causa do desenvolvimento neurológico, e isso então a gente chama a idade corrigida. Ele nasce com 30, a idade corrigida dele vamos supor, passou 4 semanas, a idade corrigida dele é 34 semanas, então o que nós temos que esperar desse bebê? O comportamento de 34 semanas. Então, quando ele sai, habitualmente ele sai em torno de 36 semanas, aparentemente parece que 1, 2 semanas não faz muita diferença na visão da gente, mas na realidade para o desenvolvimento neurológico sim. Então nós vamos até 40 semanas de contagem como idade corrigida e a partir daí a gente vai considerando a avaliação para o desenvolvimento dele. Então um bebê que nasce com 30 semanas, ele tem 8 semanas, né, a mais. Então quando ele estiver na realidade, com 2 meses de idade de nascimento, ele recém está nascendo. Então, nós temos que esperar desse bebê o comportamento de recém-nascido. Então, ele tem idade corrigida, vai ter a idade corrigida de 40 semanas, apesar da idade cronológica dele ser 2 meses. Os pequenos heróis, que já nascem travando uma luta pela vida, são sempre especiais, porque são capazes de transformar dor em força, fé e amor. Eles ensinam sobre paciência, sobre atenção e acabam trazendo ainda mais união de todos os que torcem
para que as gramas aumentem, que a saturação se mantenha 100% e os batimentos se estabilizem, que tenham cada vez menos fios ligados aos pequenos corpinhos, mais gramas na balança e que venha logo o tão sonhado dia de ir para casa, receber o amor e os cuidados da família. Chegada do calor intensifica a prevenção contra o mosquito da dengue. Com a chegada do calor, é preciso redobrar os cuidados para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, o causador da dengue. O acúmulo de água parada é o local onde o mosquito se desenvolve. Nessa época, a equipe da Vigilância Sanitária intensifica o trabalho de fiscalização na cidade, tanto em residências quanto em comércios. Para nós, nessa época é a época mais crítica, né, que vem o verão, onde tem muita incidência do calor, né? E a chuva é propícia, né, porque a água mais pura é a água da chuva, né? Então, onde se concentra bancos de água parada, aí tem condições de se gerar o inseto, né? Que ele se renova, ele é um ciclo, né? Antigamente levava 12 dias, mais ou menos. Hoje está levando menos, está levando em torno de 8 dias, já tem um inseto voando, né? E aumentando a população, né? É o que está acontecendo. A gente sempre pede à comunidade, né, o ter cuidado, né, de eliminar certos criadouros, né? Como baldes, potes, pneus principalmente, né? Sacos plásticos, a gente já encontrou em vários locais atípicos, tampinhas de garrafa, que pode gerar até 3 insetos naquela tampinha, então esse é um cuidado que a comunidade tem que ter. A gente intensifica nessa época mais as ações, né? A gente está trabalhando inclusive nos finais de semana, né? Para que a gente consiga aumentar o número de imóveis, né? A gente abranja o nosso trabalho, né? Para que a gente possa ter sucesso, né, nessa ação. A sociedade, como eu falei, ela é importante, porque não depende somente de nós. Também a sociedade tem que colaborar, nos ajudando, né, permitindo a nossa entrada, que é uma coisa muito importante se falar, né, que a gente tem dificuldade ainda, apesar da cidade ser um dos locais das cidades da região mais infestadas, ainda temos uma incidência muito grande de imóveis fechados, né, e recusas, né. O cuidado para evitar a proliferação do mosquito deve ser feito por todos. Encha de areia até a borda dos potinhos dos vasos de plantas. Lave por dentro com sabão os tanques usados para armazenar água. Mantenha a caixa d'água bem fechada e com tampa adequada. Mantenha bem tampados tonéis e barris d'água. Lave com água e sabão os utensílios usados para armazenar água. Jogar no lixo todo objeto que possa acumular água. Troque a água dos vasos de plantas aquáticas e lave o vaso com água e sabão semanalmente. Mantenha o saco e lixo bem fechado e fora do alcance de animais. Mantenha a lixeira fechada, não jogue lixo em terrenos baldios. Arquivo Público recebe doação de fotos e mapa raros de Bagé. O Arquivo Público Municipal recebeu importantes doações nessa semana. A primeira delas foi um acervo de 190 fotos, principalmente de pessoas que moravam na cidade entre 1860 e 1910. As fotografias eram da família do professor Acauã Fernandes. O grande valor dessas fotos é que algumas têm uma descrição de quem fez a doação e por que está doando, o que era muito comum. Hoje pode parecer piegas a uma pessoa assim, olha, querida, eu sou teu amigo, vou te dar uma foto minha, né? Não se usa isso hoje, né? Mas essa era uma prática, era um costume da época, né? Daquelas décadas de 100 anos atrás. Era um gesto de distinção, um gesto de querer, um gesto de confiança, um gesto bonito e de carinho doar. E homens se doavam fotos, não é a questão, não estou retratando aqui a doação da foto para a namorada, para usar na carteira. Era a doação de fotos, a entrega, o presente. Então isso está bem caracterizado. Essas fotos se prestam para muitas coisas. Elas se prestam para caracterizar a moda feminina da época, a postura das pessoas. Elas têm várias características, todas sérias. Tem muito bem observado, tem uma foto ali de uma senhora com uma criança e ao lado uma mesinha com uma fotografia. Ela era viúva, então ela fez questão de tirar a fotografia dela com a filha e com a foto do marido ao lado. Então são todos ingredientes nas fotografias que vão
propiciar um estudo maior, além, evidentemente, da questão primária, que é para quem trabalha com comunicação, com jornalismo, mas quem trabalha com sociologia, quem trabalha com história, tem muita fotografia de militar. Então, é um arsenal, digamos assim, formidável para o arquivo e para a municipalidade. As imagens são de autoria de diversos fotógrafos que passaram por Bagé. Alguns mais conhecidos nossos, como Greco, que também fotografou o Cerco de Bagé e também há registros de fotógrafo oficial da Casa Imperial. Elas estão passando por um processo de higienização. É um primeiro trabalho, é a higienização da foto. Depois, quando necessário, está faltando pedaços, a gente usa cola, uma cola especial, apesar do tubo não ser, é uma cola especial para fotografia, papel fotográfico. Então a gente toma cuidado de colar, deixa secar. Feito esse trabalho de restauro, aí vem a catalogação, a gente identifica o nome do fotógrafo, né? Onde ele atuou, né? E põe dentro do envelope. No caso, esses daqui, fotógrafos que atuaram em Bagé de 1870 a 1890, aproximadamente. Então tem José Greco, um francês, G. Fritot, João Bosch, alemão, e o Miller, né? C.A. Miller. Esses são os fotógrafos que atuaram em Bagé que eu consegui separar, né, as produções deles. Agora nós temos, como eu falei, e eu ainda não subscrevi, né, fotógrafos que atuaram na cidade de Pelotas, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba. Após o processo de seleção e higiene, as fotos vão para a fototeca do Arquivo Público, onde ficam catalogadas e disponíveis para pesquisa. Um dos setores mais bem organizados é a fototeca, e um trabalho todo de dedicação, um trabalho cuidadoso, um trabalho silencioso que ele vem fazendo. A fototeca foi um dos últimos setores a ser organizados aqui no Arquivo Público, e hoje nós temos um acervo para um setor que é novo, eu diria que não tem mais do que 2 anos, e nós já estamos nos aproximando da casa das 20 mil fotografias. É um número pequeno, modesto comparado a outros arquivos ou outras fototecas, mas pelo tempo é um número surpreendente. Eu diria assim, sem medo de errar, que em pouco tempo nós estaremos na casa das 100 mil fotografias. E aí sim nós vamos desafiar outras fototecas e outros arquivos para nos ombrearmos com eles. Um mapa de Bagé de 1920 foi outra doação importante que o arquivo recebeu nessa semana. A imagem foi cedida pelo desembargador aposentado José Carlos Giorges. Eu estava investigando um processo lá no Arquivo Judicial de Porto Alegre e os colegas lá me alertaram que havia um mapa muito interessante de Bagé, todo dobrado, todo meio abraçado. Eu digo, não, mãe, mas aí me interessa muito, que é um mapa de 1920, né? Inclusive aparece aqui até se eu não me engano, umas terras do Barão de Bagé, não sei por que está aí. Aqui você pode ver aquelas propriedades tradicionais de famílias de Bagé, Brasil, etc., né? Então... As famílias primeiras de Bagé? Então eu achei que para o nosso arquivo aqui, que tem sempre sido repositório de tanta obra importante, né, seria trazer esse. O Câmara Notícias encerra aqui. Voltamos na sexta-feira, a partir das 7 horas da noite. Acompanhe na sequência o Informe Legislativo.